Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Em nome de Deus, o Clementíssimo, Misericordiosíssimo. Obrigado mais uma vez, amigo telespectador, amiga telespectadora, por estarem conosco em mais um programa As Chaves do Paraíso, um programa por meio do qual procuramos conversar com a comunidade brasileira, também com os nossos irmãos e irmãs muçulmanos, a respeito de eventos importantes, questões relevantes que envolvem a religião islâmica. Você tem acompanhado que os nossos últimos programas são uma sequência que fala sobre um evento fundamental, importantíssimo, que aconteceu na história islâmica, que é o evento da Ashura, esses 10 dias em que nós lembramos, rememoramos e lamentamos o martírio do Imam Hussein alayhi salam, que a paz esteja com ele e com todos os seus seguidores e bravos lutadores que estiveram com ele no campo de batalha de Karbala. No programa de hoje, nós vamos abordar essa questão trazendo o nosso querido líder, Sheikh Mohammed Rida. Assalamu alaikum, Sheikh. Alaikum assalam. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. O Sheikh Mohammed Rida, que vai trazer para nós aí informações adicionais importantes, fazendo um paralelo hoje, não é, Maulena? A ideia é essa, daqueles valores que foram cultivados e foram exercitados, vamos dizer assim, colocados em prática em Karbala, e qual é a conexão que a gente pode fazer desse evento histórico tão importante com os dias de hoje. Eu começaria perguntando exatamente isso, então, para o senhor, Sheikh. Como é possível fazer essa ponte e como nós podemos trazer para o nosso cotidiano hoje, né, ano 2025, esses fatos, esses eventos que aconteceram há 1400 anos atrás. Bem-vindo. Obrigado. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Imam Hussein nos deixou valores como coragem, honestidade e compaixão. Contra preconceito, ele nos ensina a tratar todos com dignidade. Eu vou dar um exemplo para vocês. Ele, quando via que algum dos companheiros foi martirizado, os filhos, família, ele ia para ver os últimos momentos dele, para conseguir, né, nos últimos momentos, a pessoa como Imam Hussein, que além de ser imam, independente de ser imam, vamos dizer, ele era uma pessoa rica, ele era uma pessoa com a posição importante, né? Mas ele tinha companheiros que eram, por exemplo, de cores diferentes, de raças diferentes. Vocês sabem que na época escravidão era normal, né? Então, alguns dos companheiros do Imam Hussein foram escravos. Não escravos dele, escravos de outras pessoas, mas foram companheiros do Imam Hussein. Mas tem na história, quando um escravo foi no chão, mataram ele, o imam foi até ele nos últimos momentos e fez a mesma coisa que ele fez com o filho dele, com o filho mais velho dele, Ali al-Akbar, fez a mesma coisa. Esses são os valores que a gente fala, valores islâmicos: igualdade, dignidade, né? Então, eu estou tentando, neste mês que a gente já passou 4 programas, esse é o 4º, tentei indicar algumas histórias, né, da Ashura, para vocês verem que nós podemos extrair lições para o nosso dia, né? Dignidade das pessoas, temos que respeitar todos. E Imam Hussein alayhi salam fez isso. Para ele não faz diferença a pessoa de qual raça, de qual nacionalidade, era de Iraque ou era de Arábia na época, ou era até de outros, né? Porque tinha, né? E também o que nós podemos ter para hoje, ele contra a corrupção, ele se levantou. Ele disse não. E nós podemos ter essa lição para nosso dia de hoje,
para dizer não ao que é antiético, mesmo sob pressão, né? E nós podemos dizer isso. E também outras lições da Ashura que nós podemos ter. Estudando a história do Imam Hussein alayhi salam, como ele começou, como ele foi para Karbala e como foi martirizado, e até o início da vida dele, quando ele era criança, no colo do profeta, né? Todas as histórias do Imam Hussein traz para nós lições que nós podemos colocar no nosso dia a dia até hoje, né? Hoje, Imam Hussein alayhi salam, para nós é um símbolo de lutar contra a opressão, contra a tirania e dizer não à corrupção, né? E as pessoas que querem dominar e querem controlar outras pessoas. Eu acho que as mensagens mais importantes da vida do Imam Hussein alayhi salam pode ser essas que nós podemos hoje ter. É no nosso dia a dia, Maulena, no nosso cotidiano, né? Nós vemos o mundo interligado com redes sociais, né? Nossos filhos estão na escola, nós estamos no ambiente de trabalho. É possível nesses locais, nessas situações, também trazermos os ensinamentos e os valores cultivados pelo Imam Hussein alayhi salam? Sim, claro que podemos. Vamos supor agora, eu vou dar um exemplo como nós podemos lidar com isso. Hoje, nós temos nas redes sociais, uma pessoa posta uma postagem que pode ser bem, pode ser mal, né? Pode trazer um valor ou pode ser uma coisa que não vale, né? Nós vemos que poucas pessoas que apoiaram do bem, apoiaram do Imam Hussein alayhi salam, eles ficaram na história, ficaram firmes para sempre. E vamos no outro lado, tem 30 mil pessoas que ficaram. Eu sempre falando, extraindo uma lição desse evento, falou assim, quantas pessoas que mataram o Imam Hussein? Destes 30 mil? Talvez 50, 100 pessoas, 200, 300. O resto é o culpado. Nas visitações do Imam Hussein alayhi salam, é bom as pessoas conhecerem esse termo também, ziara, ou visitação do Imam Hussein. Visitação é um texto ensinado pelo um imam, outro imam, né? Para a gente conseguir conversar com o Imam Hussein alayhi salam, né? Porque para nós, como muçulmano, não xiita, martirizado não morre, ele está vivo. Não considerem as pessoas que foram mortos no caminho de Deus como mortos, eles são vivos, né? Então os imames para nós são vivos, como profetas também para nós são vivos, como todos os profetas, né? Então, por exemplo, o profeta Abraão para nós é vivo, nós falamos com ele. Homem de Deus não morre. Imam Hussein também não morre. Então, nós temos visitações, textos. Nas visitações do Imam Hussein tem esse ensinamento, que também é um ensinamento que nós podemos extrair dos ditos do profeta, dos hadiths do profeta, que diz isso. E diz, Man radiya bi'amali qawmin fahuwa minhum. Quem esteja satisfeito com o ato de um grupo, ele é considerado participante com aquele grupo, né? Agora, qual lição que eu quero dizer? Hoje, quem apoia a opressão está participando
né? Apoia da matança das crianças. É participante. Na visão do islamismo, é participante. Em português nós dizemos que é um cúmplice. Cúmplice. É cúmplice. Do outro lado, que apoia de bem, mesmo não conseguindo realizar. Só de coração gosta de realizar, mas não consegue. No Islã tem recompensa. No Islã tem recompensa. Então, por exemplo, nós não vivemos a história de Karbala, mas de coração nós gostamos de Imam Hussein, gostamos do que ele fez, gostamos do que os companheiros dele fizeram. Então, nós somos considerados companheiros e participantes no exército de Imam Hussein. E quem hoje em dia apoia opressão ou, lendo a história do Imam Hussein, fica ao lado de falsidade, né? É participante com eles. E certamente vai responder um dia por isso, né, Maulena? Sim. Né? No dia da ressurreição vai ter que explicar por que naquele momento Qual que você motivo? podia optar pelo lado do bem, Exatamente. pelo lado do mal, optou pelo lado do mal. Qual o motivo que você ficou? Imagina hoje em dia que acontecem guerras, né? Muitas pessoas apoiam o mal. Muitas pessoas. E a opressão, a gente percebe que ela existiu à época dos acontecimentos de Karbala, da Ashura, mas ela hoje também existe e muitas vezes assume outras características, outras facetas, não é, Maulana? Exatamente. Então, na verdade, nós temos que combinar a história do Imam Hussein com outros eventos que acontecem até na nossa época. Então, a gente fala o Yazid, na época do Imam Hussein, já foi. Tenta ver quem é o Yazid do seu tempo. Hussein, da época, foi martirizado. Quem é agora o líder da verdade? Tem que ficar ao lado dele. Então, para nós, a história de Karbala não é história de um tempo só. Karbala está continuando ao longo da história e vai continuar ainda, né? E nós estamos vendo a influência da história do Imam Hussein hoje em dia, né? Nas revoluções, né? Por exemplo, a revolução da República Islâmica do Irã é baseada na revolução do Imam Hussein. E também tem outras, o senhor indicou, indianos, né, com a liderança, como se diz em Gandhi, né? Também, né? Então, não é uma história que aconteceu e acabou. As pessoas estão pegando, extraindo lições e usando, colocando em prática na vida de hoje. Certo. O senhor citou, assim, brevemente, eu gostaria de retomar esse ponto, Maulana, da relação muito próxima, muito íntima, que o Imam Hussein alayhi salam tinha com o seu avô, né? Sim. Ele e Al-Hassan alayhi salam brincavam com o profeta e Sim. subiam nas costas do profeta. O profeta às vezes fazendo a sua oração, eles pulavam em cima. Sim. E o profeta se mantinha Sim. tranquilo. E tem uma frase do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam em que ele diz: Hussein minni wa ana min Hussein. Isso. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho, assim, traduzindo. O profeta disse: eu sou de Hussein e Hussein é de mim. Sim. Qual é a profundidade? O que essa frase... Porque nada do que o profeta falava era em vão. A'udhu billah. Tudo tinha um fundamento, um motivo, uma profundeza. O que o profeta queria dizer com isso? Primeiro eu vou completar esse dito. É assim: Hussein minni wa ana min Hussein, ahabba Allahu man ahabba Hussein. Hussein é de mim, eu sou de Hussein. Deus amará quem amar o Imam Hussein, né? Então, esse é o dito completo. Mas Hussein é de mim, eu sou de Hussein, que Hussein é neto do profeta, claro. Então, profeta, por que está falando isso? Então, claro, não está dizendo literalmente que Hussein é do meu sangue, por exemplo. Isso todo mundo já sabe. O que quer dizer?
quer dizer os valores que eu tenho, Hussein tem. Isso que o profeta quer dizer. Hussein é de mim, claro, ele é meu neto. Não precisa explicar. Né? Eu sou de Hussein ainda surpreendente. Hussein é minha, Hussein é de mim, Hussein tem os meus valores, dá para entender um pouquinho. Agora, eu sou de Hussein, para mim significa isso, que eu concordo com o que Hussein vai fazer, né? Eu sou no time dele, né? Então, quer dizer isso. Ou quer dizer, essas duas frases, Hussein é de mim, eu sou de Hussein, completam, querem dizer, não acha que tem até pouca diferença. Somos iguais. Quer dizer, talvez querendo dizer que num momento como aquele que o Imam Hussein alayhi salam enfrentou, que é o momento de decidir pela aliança com a opressão e se manter livre, provavelmente o profeta Muhammad tomaria a decisão que na seu verdade, neto na tomou. crença xiita, nós acreditamos que, claro e com certeza ia fazer, não é provável. Com certeza ia fazer. Eu vou deixar uma lembrança, uma visão na história de Ahlul Bayt, família do profeta, para vocês, quem está escutando. Essa visão ajuda para você analisar a vida dos Ahlul Bayt. Ahlul Bayt, que quando falamos, queremos dizer sobre 12 imames, né, na linhagem do profeta, que começou com Ali, depois Hassan, filho dele, depois Hussein, depois Imam Sajjad, que já quem assistiu esses programas já sabe, Sajjad ou Ali, filho de Imam Hussein. Depois dele nós temos Imam Baqir, Imam Sadiq, Imam Kadhim, Imam Rida, Imam Jawad, Imam Hadi, Imam Hassan al-Askari, e o último imam, que é imam do nosso tempo, Imam Mahdi, Ajalallahu ta'ala farajahu sharif, que Deus apresse a chegada dele, né, que é o salvador do tempo. Tá. Esses 12 imames viveram nas épocas diferentes. Imam Ali, logo após o profeta Muhammad, aquele conflito que aconteceu e foi califado, e depois Imam Hassan. Depois Imam Hassan fez o quê? Ele não guerreou contra Muawiyah. Ele queria guerrear, mas infelizmente traíram, né? Os comandantes do exército dele infelizmente traíram, deixaram ele sozinho. Ele fez uma reconciliação. Ele fez um negócio com o califa do tempo e não se levantou, porque não conseguiu. Terceiro imam, que a história dele falamos. Quarto imam fez outra coisa, ele também não conseguiu se levantar, porque não tinha ajudante, né? Não tinha exército. Guerreou e lutou da outra forma. O quinto imam, sexto imam, cada um deles, quando você lê a história deles, é diferente. O quinto imam tentou reviver os ensinamentos islâmicos, vivificar os ensinamentos islâmicos. Trouxe tudo que o profeta disse na tradição xiita. Muitos ensinamentos que nós temos, hadiths que nós temos, é do Imam Baqir, quinto imam, e sexto imam. O sétimo imam foi preso. O oitavo imam levaram ele para Irã. O santuário dele hoje está no Irã. E nono, décimo primeiro e até 12º. Essa lembrança que eu queria dizer é isso. Nós acreditamos que esses imames, a linhagem de imamato, que vieram depois do profeta, que são infalíveis, nós falamos kulluhum nurun wahid.
todos eles são a mesma luz. Não são luzes diferentes, a mesma luz. Então, a nossa crença é essa, que se o quinto imã, o sexto imã, que conseguiram trazer muitos ditos para nós, né, ou basearam a tradição xiita para nós com os hadiths, com os ditos que eles deixaram para nós do profeta, se o Imam Hussein fosse no lugar deles, ia fazer a mesma coisa. E se eles fossem no lugar do Imam Hussein, iam fazer a mesma coisa. Essa é a nossa crença, né? O 11º imã, se fosse no lugar do Imam Hussein, ia fazer a mesma coisa. O próprio Imam Hussein, se fosse no lugar do irmão dele, né, que não guerreou, né, ia fazer a mesma coisa. Então, os imãs na época deles fizeram a melhor forma, mas a luta continuou. A luta continuou sempre, né? Isso que é importante. Como seria uma sociedade, na sua opinião, Maulana, que vivesse no seu dia a dia, né, como se tivesse uma constituição, né? Essa sociedade, ela adota como constituição os ensinamentos, os valores, as práticas do Imam Hussein. Como seria essa sociedade? Tá, uma sociedade que segue o Imam Hussein alayhi salam é uma sociedade forte, é uma sociedade que não vê a morte o fim. Uma coisa que o Imam Hussein, no dia da Ashura, repetiu várias vezes nos sermões e nas falas dele para os companheiros, era sobre a visão do muçulmano, a visão deles sobre a morte. Uma vez, ele dava exemplo como um ponte. Falava que a morte é um ponte que leva-nos dessa vida, dessa cadeia, né? Nos libera e a gente vai para outro mundo que não sabemos onde que vai ficar o nosso lugar na eternidade. Uma vez falava que a morte é como, olha a visão, falava que é como colar, um lindo colar, né? Com uma moça, por exemplo. A visão, que vê a morte uma beleza, uma viagem, uma passagem. Imagina com as pessoas que, ouvindo de um barulho estranho, fogem e se escondem, né? Quem vê a morte assim, não tem medo da morte. Enfrenta o que o Imam Hussein e os companheiros dele fizeram. E quem segue o Imam Hussein e companheiros do Imam Hussein hoje em dia está fazendo isso. Não tem medo de morte. Não tem medo de ser mártir. Que é uma honra ser mártir no caminho de Deus. Muda. A sociedade que segue o Imam Hussein, né, vê a vida como uma oportunidade de servir as criaturas, os seres, como o Imam Hussein fez. O Imam Hussein, se só pensasse sobre si mesmo, né? Nós estamos falando sobre sociedade, então temos que falar como que será o início e o fim e meio termo. O início, começo, a pessoa pensa assim: o Imam Hussein se esqueceu, se dedicou, se sacrificou para outras pessoas. Por que o Imam Hussein queria vivificar a religião? Por que queria reformar a sociedade? Para servir as pessoas. Estava vendo que um tirano está roubando, um corrupto, um opressor. Então, tentou reformar a sociedade. Então, não ficou só pensando sobre si. Porque se ele quisesse só pensar sobre si mesmo, o que ia fazer? Ia voltar e sentar num lugar viver em paz, né? Isso é o início. No fim, essa sociedade que segue o Imam Hussein, todos pensam em servir outros. E não ficam também pensando sobre um território só, umas fronteiras só. No Islã, não tem significado as fronteiras.
irmandade e a fé que define tudo. Então, você está num lugar, mas seus irmãos estão sofrendo em outro lugar, você tem que servir. Tá? Fim, a morte. Essa sociedade não tem medo da morte. Essa sociedade, o que faz, sabe que vai ter resultado no dia do juízo final. Então, não faz uma coisa para ganhar uma coisa aqui neste mundo. Tudo que serve outras pessoas, né, está esperando uma recompensa na outra vida. A sociedade que segue Imam Hussein alayhi salam é assim. Nunca pode pensar que eu vou ficar em paz e outra pessoa, outro ser humano está passando aqui, não é da minha conta. Perfeito, querido amigo telespectador, querida amiga telespectadora, vejam que riqueza, que profundeza, que profundidade nós podemos tirar desses eventos tão significativos que aconteceram há 14 séculos nas areias sagradas de Karbala. Agradecemos mais uma vez, Maulana, a sua presença aqui, não é? Foi realmente uma série de programas muito interessantes e muito profundos que nos fazem trazer para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, os ensinamentos de Hussein alayhi salam, que nunca se perderão, pelo contrário, se depender de nós, né, estarão sempre presentes, e sempre mais fortes, conduzindo aí as nossas vidas como um candeeiro, uma lâmpada, né, bem iluminada. Aí. Uma mensagem final, Maulana, para nós nos despedirmos dos telespectadores. Sim. Então, mensagem final, eu recomendo, conheçam o Imam Hussein, conheçam a história dele, tentam conhecer a tradição do Imam Hussein alayhi salam, essa figura central no islamismo, que vai sentir um calmo no seu coração. Nós acreditamos na religião islâmica que Deus coloca amor do Imam Hussein alayhi salam no coração de quem ele gosta. Wassalamu alaikum, que a paz esteja convosco.